Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Raquel Tinca, mais uma vez, direto dos Estados Unidos. Hoje eu vou fazer uma entrevista com um psicólogo profissional que teve uma experiência assim espetacular em uma empresa de marketing multinível. Então a gente vai fazer umas perguntas para ele. Oi, Alfredo, tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. E daí como que você caiu assim nessa indústria multinível? Tipo, quanto tempo? Como que você descobriu que isso existia? Mas espera aí, antes de você responder, pessoal, dá um gostei no vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo já depois quando terminar. Tá bom, pode responder. Eu tenho um instituto aqui na Bahia, em Feira de Santana, chamado Instituto Dia. E nós tratamos de vários tipos de ocorrência em saúde mental, e uma delas de grande ocorrência foi com pacientes que entraram no MMN, né? E como eu conheci alguns amigos que sempre insistiam, Alfredo, entra aqui, entra nesse... Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar milionário. E eu olhei assim, desconfiado, eu disse assim, rapaz, isso não é para mim. Mas eu tive um grande interesse, eu sou pesquisador, eu faço mestrado na área de violência e tal, e eu queria entender esse processo. Eu disse, olha, eu não gosto de falar mal daquilo que eu não conheço. Então, eram minhas férias, eu disse, eu vou experienciar esse negócio para saber realmente como é. Eu vou entrar nos diretores e eu realmente eu entrei junto com os diretores me conheceram, eles dialogavam comigo e eu fiz questão de ligar sempre para eles, para dizer como é que estava, como é que eu fiz, como é que eu não... Eu queria saber o que é que estava acontecendo nos meandros mesmo, no centro desse MMN, e principalmente com esses diretores que já estavam milionários com isso. Então, eu fui na loja, eu fiz reuniões, eu passei por toda a experiência. E é uma experiência desastrosa, dolorosa, horrível, entende? Realmente uma grande enganação. As pessoas ficam maravilhadas. Imagine um psicólogo fazendo MMN. Então, o olho brilhava. Só que tinha um pequeno detalhe. Eu não sei enganar pessoas. Eu não sei ludibriar sobre aquilo que estava vendendo. No início, é tudo muito encantador. Então, eles fazem... na verdade, eles todos estão na égide do PNL, né? Do processo da neurolinguística, de um programa neurolinguístico. Então, eles sabem como interpelar uma pessoa, sabem como convencer essa pessoa, e é um processo como hipnose, como algumas igrejas que fazem pracidadismo, né? Então, só para entender, então você está falando que a linguagem dos líderes lá do multinível, o que eles falam, o jeito que eles agem, é tudo assim, já calculado, calculado. É treinamento, é um treinamento. Tanto é que, à época, eu estava lançando um livro na minha área científica, era um livro sobre psicologia hospitalar aplicada a pacientes cardíacos. Eu trabalhava em um hospital de especialidade em cirurgias cardíacas, era eu que fazia a liberação de cirurgias cardíacas, e eu cheguei a comentar com eles, eu disse, olha, vamos patrocinar meu livro? E eles disseram assim, foi realmente uma jogada. Eles disseram assim, não é da nossa linha de interesse. Se você escrevesse algo sobre PNL, se você escrevesse algo sobre como convencer o cliente, aí sim a gente compraria na sua mão. Fora isso, não tem como investir nisso. Entende? Então, toda a vida deles é voltada para enganar o cliente. Chegou um ponto, eu passei essa experiência durante 20 dias. Eu me propus a não só ficar na minha cidade, mas também sair. Então, fui conhecer outras cidades. Você entrou como consultor, é isso? Como consultor. Cheguei até o 3º nível. Tá? Eu vendi muito, porque eu precisava realmente mergulhar nisso. Eu vendi muito, eu não perdi dinheiro, porque para você chegar a perder dinheiro, você tem que mergulhar como um investidor mesmo nisso. Tá? Não era o meu interesse. Meu interesse é chegar até um nível X para realmente experienciar e sentir na carne, sentir a dor do que os meus clientes sentiam. E chegou uma época que eu comecei a ver qual era o tipo de convencimento, qual o grande golpe. Essa linha é uma linha que trabalhava com perfumaria e com maquiagem. E qual era o grande... Oi? A empresa de multinível? A empresa de multinível. Pode falar o nome da empresa ou não? É melhor não. Não? Então, vamos evitar processos. Mas é uma empresa que ela convenceu muita gente sem dinheiro. Muita gente sem dinheiro. Não era o meu caso.
No meu caso, eu tenho uma empresa, eu trabalhava em hospital, então eu já tenho um nome aqui em Feira de Santana, eu sou reconhecido na minha área. Então, assim, mas para os meus clientes, uma boa parte não tinha esse dinheiro. Tinha um dinheiro de financiamento e o restante era só para impulsionamento. Mas chegou uma época, nesses 20 dias, para você ter ideia, eu consegui fechar quase 10 empresas. E eu só trabalhava com empresas grandes. O que é fechar 10 empresas? Eram 10 empresas, eram pessoas que tinham dinheiro. Eu não trabalhava com pessoas que tinham pouco dinheiro. Porque na minha filosofia, se eu fosse fazer algo para poder tirar dinheiro se era experiência, para tirar dinheiro de alguém que não tinha dinheiro, isso não ia me fazer legal. Porque, na verdade, eu não queria algo para mim, eu queria algo de experiência. Então, essas pessoas... Tem dinheiro, é verdade. Exato. Então, essas pessoas não iam ser prejudicadas, elas iam experienciar isso e depois eu saí desfazendo, viu? Eu saí de cada um que eu vendia, eu saí conversando, falei sobre a experiência, falei que não houve, se eles fossem lesados, eu até devolveria o dinheiro e tal. Mas, enfim, eu saí daqui da Bahia até o Espírito Santo fazendo essa experiência. É extremamente doloroso. Você sofre, mas porque você sofre com a mentira. Porque esses dois... Qual que é a mentira que faz sofrer? A grande mentira é o produto, entrega de produto. Porque a hora que eles vão vender, a hora que eles fazem aquela mega reunião, aquela pantomima, aquela pataquada, eles mostram uma empresa forte, uma empresa extremamente estruturada, mostra a foto da empresa e aí vem o grande golpe, que é aí que entra a noção da pirâmide. Eles começam a falar dos seus níveis de subida e qual a quantidade de pessoas que você vai conquistar, mas eles não falam como é que é feito isso. Eles incentivam, se você chegar no nível X, você vai começar a ganhar R$2.000. Se chegar no nível Y, você vai começar a ganhar R$3.000. Para uma pessoa no Brasil, por exemplo, que ganha um salário mínimo que chega perto de R$1.000, ganhar R$2.000 é o dobro do que ele ganha. E na sua hora vaga. Só que a pessoa fica tão hipnotizada por aquilo que ele começa a convencer a sua mãe, a sua madrinha, os seus amigos. A pessoa se torna insuportável porque você só sabe falar no nome da empresa. E você pega os trejeitos daquele que fez a propaganda. Agora, os líderes ganham seus carros, ganham as BMWs, ganham o Evoque. Eles ganham grandes carros porque eles estão sobre uma pirâmide, como eles começaram, que trouxe aquela pessoa que estava sonhando em ganhar os 2 salários mínimos. Aquela pessoa que pediu dinheiro emprestado para a agiota ou pediu dinheiro emprestado para um parente para poder investir. Então, assim, eu não tive prejuízo algum, porque aquilo que foi investido, eu tirei quase o triplo, o quádruplo daquilo. E depois eu saí conversando com as pessoas. Você perdeu dinheiro? Não, Alfredo, eu não perdi dinheiro. Beleza. Aquele que perdeu dinheiro, você quer que eu devolva o dinheiro para você? Não, você me deu uma oportunidade de trabalho. Eu vendi a perfumaria, eu vendi a maquiagem, não perdi dinheiro. Então, todos que estavam envolvidos comigo, eles não perderam dinheiro. Só que eu cheguei a um ponto de começar a combater isso com algumas pessoas. Só que aquele que está viciado no produto hipnótico, que é aquele produto de você ficar milionário, ele perde completamente a noção da realidade. Ele começa a viver no impulsionamento como se eu incompetente fosse ele. Pô, porque X pessoa chegou e eu não cheguei? E isso, pelos dados que eu consegui fazendo na visualização da pesquisa, eu estou lançando um livro agora, no final do ano, que é o Eu, as Relações Sociais, a Autoimagem, ou a Comida e a Autoimagem. O Eu, as Relações Sociais, a Comida e a Autoimagem. Você vai falar sobre isso, essa experiência no livro? Numa parte desse livro, ele fala dessa experiência da autoimagem, tá? Porque qual é a sua imagem? Qual é a imagem que você quer? Por exemplo, você que está como uma pessoa que está fazendo entrevista e tal. Você tão somente, você está fazendo uma utilidade pública, mas você quer ser visualizada. Você quer ser conhecido naquilo que você está fazendo. Aquele que está vendendo algo, ele está valorizando sua autoimagem, ele está saindo da imagem daquela pessoa que não era conhecida para ser conhecida pelo dinheiro. O grande problema é que quase 98% das pessoas que se envolvem com MMN não chegam a lugar nenhum e aí sua autoimagem
é prejudicada. Isso que eu sempre falo. Sua autoimagem é absoluta. Eles entram em depressão, durante o processo, eles estão em transtorno de ansiedade generalizada, porque a culpa é dele. Sim. Que ele não sabe vender, ele não sabe falar, ele não sabe se comunicar. Aí ele começa a procurar cursos. Engraçado que são vendas casadas, né? Ele começa a procurar cursos, principalmente em PNL, que aqui no Brasil é um vírus, né? Cursos de 2 dias de PNL, cursos de 2 dias de coaching. Então, a pessoa começa a também adquirir outros produtos que vai dar uma base intelectual para ele chegar próximo a essas pessoas que chegaram a ganhar um BMW e um Evoque. Mas uma das palavras, que para mim foi uma das palavras mais torturantes dentro desse pensamento, foi quando eu disse para um dos diretores, ele disse, gente, vocês não entregam o produto. Você vende X produtos e você só entrega um produto. Aí ele me disse bem assim, Alfredo, o cara que ganhou 3 milhões de reais nessa empresa, ele só vendeu um tipo de perfume e ele entregou só um tipo de perfume. Eu disse, meu amigo, me diga uma coisa, isso não é roubo, não? Mas o que porque se você das coisas que eles compravam? Porque assim, a pessoa, como era o poder de convencimento dele? O que é que eles ensinavam? Eles ensinavam assim, olha, você vai falar com uma pessoa que quem vai fazer a caixa, a entrega de produtos vai ser você, como se você estivesse favorecendo. No iniciozinho, você acredita que aquilo é uma bondade. Depois você vê que aquilo é um golpe. Porque a empresa não tinha quantidade de produtos para fazer entrega. Você pegava o que a empresa tinha para entregar. Então, você montava o kit deles, que é chamado kit, você montava o kit dentro da necessidade da empresa. Então, ele tinha um produto que era o top de linha, mas esse produto nunca estava disponível. Então, você botava aqueles que estavam de refúgio. Ou seja, a empresa ganhava e ganhava. Porque o que ela produzia que tinha excedente, o vendedor, aquele que tinha comprado a sua passagem para a vida eterna de riquezas e de brilhos e de glamour, ele vai pegar e vai montar e vai dizer assim, não, eu vou fazer porque eu entendo e você não entende. Eu vou te explicar produto por produto. Então, a pessoa fica convencida da sua bondade enquanto vendedor. Poxa, que cara massa, ele vai lá pegar o produto na empresa, ele vai fazer o kit, vai me entregar. Pô, esse cara é muito massa. E todos aprendem a fazer isso. Então, o esquema é um esquema de convencimento para que você faça com aquele cliente também, que aquele cliente também haja da mesma forma. E isso é propagado até um certo momento que ele me falou sobre isso. Tal pessoa ganhou 3 milhões de reais, praticamente o que? 800 mil dólares, só entregando um produto. Ou seja, ele vendia o kit, entregava um tipo de perfume só e dizia, não, esse perfume daqui é o perfume que me fez ganhar 3 milhões. Ou seja, a pessoa, em nível de PNL, o que é que a cabeça dele começa a trabalhar? Pô, se esse cara ganhou 3 milhões de reais, eu também posso. E se eu não conseguir, a incompetência é de quem? A incompetência é minha, não é da empresa. Esquecem a matemática, né, do negócio. Esquece absolutamente a matemática. E aí vem os encontros. E o encontro é que é um grande barato. E aí foi que eu comecei a ver os esquemas. Eu disse, tem um esquema aí por dentro, que ainda é um grande segredo para mim, porque eu não cheguei no top, eu cheguei na metade do caminho, e naquele metade do caminho já me dei por satisfeito. Aí eu disse assim, pô, tem um segredo aí, que esses caras estão ganhando muita grana, mas eles estão ganhando muita grana em cima do quê? Porque, assim, eles dizem que você vai ganhar, tipo, vamos passar por 2 mil reais quando você chega no nível 2, e você vai passar a ganhar 4 mil reais. E aí você realmente ganha. Nível 1 você vai ganhar 2 mil reais, porque você vai vender X produtos, então você tem a comissão. No nível 2 você vai ganhar 4 mil reais. O grande problema é você segurar esses 4 mil reais. Porque você vai ter que vender novamente, todo mês, a mesma quantidade de produto, só que para outras pessoas. E é aí que está o golpe da pirâmide. Porque chega um ponto que o produto e que as pessoas vão saturar. Você não chega, não tem como você chegar no primeiro nível, porque aquele primeiro nível já invadiu não sei quantas famílias. Então, você que está cá embaixo, você vai viajar para outras cidades, vai tentar convencer aquela cidade a comprar, aquela cidade também vai ficar completamente saturada,
E você começa a se perder, porque as pessoas começam a descobrir que não tem competência para fazer uma rede. E essa rede é absolutamente piramidal. Então, muita gente em depressão, muita gente perdendo casa, vendendo casa. Aqui aconteceu com coisa de dinheiro, você investia X, recebia X dinheiro. Aqui aconteceu com perfumaria, de várias perfumarias. Virou um grande negócio. Esse negócio, quando eu vi, eu disse assim, esse negócio não dura mais de 1 ano e meio. E assim aconteceu. Aqui em Feira de Santana, esse negócio fechou. Colapsou. Absolutamente. Porque não tinha. Aqui nós temos 600 mil habitantes e com uma população circulante de 2 milhões de habitantes. Porque, como o nome diz, Feira de Santana, aqui é uma grande feira. Então, nós temos um dos maiores parques industriais do Nordeste. Então, a circulação são de 2 milhões de pessoas. Só que, assim, chega um ponto que esses 2 milhões vai ficar muito pequeno. Porque você não vai ter tempo. Não são 2 horas para você vender. Você tem que viver aquilo. Você passa a viver a identidade do MMM. Então, você tem que fazer as reuniões, você tem que ter o poder do olhar, porque o olhar é extremamente importante nisso, porque para convencer você tem que ter um olhar penetrante, você tem que ter um nível social bom. Então, se você não tem dinheiro, você vai ter que comprar roupa. Você não pode vender algo com a roupa qualquer. Você tem que estar com a roupa legal. Você tem que estar com um sapato legal, senão como é que você vai convencer? Você está com um carro legal, você vai chegar lá com um fusquinha ou com uma motinha. Não, você tem que estar, nem que seja emprestado. Então, toda a circulação é de glamour. Só que as pessoas não entendem que alguns podem até chegar, mas não se segura. Porque esse dinheiro vai embora. Esse dinheiro vai embora junto com o investimento que você fez. A maioria das pessoas assim que são contra os meus vídeos, eles falam assim que o multinível não pode ser considerado pirâmide justamente por isso, porque tem um produto a ser comercializado, né? Tem a tal da venda direta, que é lá o produto para basicamente disfarçar. O que você, pela sua experiência, o que você tem a falar sobre isso? Sobre essas pessoas que dizem que o produto já faz com que o negócio não seja pirâmide? O produto é só um pano de fundo. O produto é só a justificativa. Mas a empresa tem condições de entregar absolutamente o produto que foi comprado? Não. E aí é que você vê, quando aquilo cresce, que chega um ponto que satura, é uma pirâmide. É diferente, por exemplo, como grandes lojas que têm uma atitude que é uma atitude diferente de vendas. Aí eu posso citar nomes, a gente pode citar Boticário, Avon, que tem vendedores, que tem a sua pastinha, mas você entrega, você ganha não fazendo uma rede, você ganha vendendo. Você ganha, principalmente a Avon, que é séculos e séculos, e continua fazendo grandes campanhas e inovando nos seus produtos. Mas as outras não. As outras não vendem um produto. As outras vendem uma ideia. A ideia de ficar milionário. Isso você não vai ver na Avon. A Avon vai te dizer assim, dona de casa, você vai ter uma renda extra. Se você vender aqui, você vai ter uma venda extra. Mas eles não têm, por si só, você pode até crescer na empresa, mas você não tem, por si só, a intenção de ficar milionário vendendo a Avon, vendendo um Boticário. Você vai ter a intencionalidade de você ter uma renda extra. O marketing multinível, não. O marketing multinível, ele vende uma ideia. Ele vende a ideia da riqueza. E quem não quer ficar rico? Quem não quer viver o grande sonho americano? Todo mundo quer viver o grande sonho americano. Você entrar e investir, bum! Rico, milionário, roupas de grife, carros importados. Tanto é que ele não bota assim, vou te dar um Corsa, eu vou te dar um Chevette, eu vou te dar um Fusca. Não, é BMW, é Evoque. São carros de luxo, uma Ferrari, uma Lamborghini, que você, nos seus sonhos mais idílicos, você diz assim, poxa, eu vou chegar a ganhar uma Lamborghini. Eu vou para um cruzeiro. Se eu chegar a X venda, aí o cara se estopora de vender para ganhar um cruzeiro. Aí você faz o cálculo do que você investiu em você. Você poderia, tranquilamente, com aquele investimento pessoal, comprar sua passagem para o cruzeiro. Mas a coisa do gratuito é o que mexe com o cérebro daquele que está pretendendo, porque é uma coisa que é muito, eu não sei aí nos Estados Unidos, mas é muito do brasileiro. O brasileiro tem aquela coisa, eu preciso ganhar algo com isso. Não, aqui é assim. Aquilo é a lei do Gerson aqui no Brasil, que é levar vantagem em tudo. Então, o brasileiro tem muito essa coisa de levar vantagem em tudo. Então, você diz assim,
você vai ganhar muito dinheiro e você não vê que é um golpe, a pessoa mergulha. Não estou dizendo que o brasileiro é desonesto, longe de mim dizer isso, não é isso. Mas a vantagem, quando ela é empregada para, você começa a ter a ilusão da riqueza. Você não vê um milionário fazendo isso. Não. Você não vê um médico fazendo isso. Você não vê um engenheiro fazendo isso. Você não vê um psicólogo fazendo isso. Você vê, sim, pessoas que às vezes não têm um nível social muito alto, que estão buscando o início de carreira e você quer mergulhar para que você possa ganhar grana com isso. Então, a ilusão é você ganhar grana. Eu nunca quis deixar de ser psicólogo, não. Eu queria entender o processo. Tanto é que o nosso amigo, ele quando chegou no meu consultório, a gente relatou sobre isso, eu conversei sobre isso. E ele ficou assim, ele ficou com uma pulga atrás da orelha depois que eu conversei com ele. E aí ele realmente viu onde é que ele estava, qual era o risco que ele estava correndo com isso. Porque se perde amizade, se perde vínculos. Porque você só pensa em convencer o outro daquilo que você foi convencido. E não pela perda, mas pela oportunidade que você está dando para o outro para ser milionário, coisa que você não conseguiu ser. Você também está vendendo a ideia. Igual o outro rapaz que eu entrevistei, ele disse que ele realmente acreditava que ele recrutou o porteiro, né? Porteiro lá, super pobre, ganhava tipo R$ 900 por mês. E ele acreditava que o porteiro podia ficar rico, ele queria ajudar o porteiro. Então, ele, na cabeça dele, na época, ele não estava causando prejuízo para o cara, assim, o cara não ia perder dinheiro. Ele achava que estava salvando a vida da pessoa. Tipo, a lavagem cerebral é uma coisa muito louca, né? É um culto. É o culto do sim senhor de Jimmy Carrey. É o culto do sim senhor. Você vai chegar lá, se você não disser sim senhor para tudo, você vai chegar e vai perder a oportunidade. É como se aquela janela tivesse aberta para você e que você, bobo, não conseguiu. E você, bobo, você não mergulhou naquilo. O incrível é que esses diretores, todos esses diretores dessa empresa, todos saíram da empresa. Uau! Todos saíram da empresa. Tanto que não é Todos estão sustentável. investindo em outras coisas. Porque como saturou ali, eu já ganhei o que eu podia ganhar, agora eu vou sugar em outro local. Então, todos saíram. Ninguém mais ficou nessa empresa, entende? Então, se é tão bom, por que essas pessoas saíram? E aí saíram, imagina os da base, né, da pirâmide. Imagina da base. Então, assim, os donos da pirâmide, quando eles saíram, as pessoas que ainda não tinham acordado para isso, começaram a acordar. Opa, peraí, tem alguma coisa errada nesse processo. E aí, quando começaram a acordar, não tinha mais a base deles, porque todos olhavam para aquela pessoa. Uma dessas pessoas, ele tinha sido soldado da Polícia Militar. Uhum. Então, um soldado, ele largou a farda para investir nesse negócio. Ele foi um dos primeiros a investir nesse negócio. Então, realmente, ele ficou com muito dinheiro. E aí ele abandonou a polícia e foi investir naquilo que ele achava que era saudável para ele. Mas é algo assim de culto mesmo. As reuniões é como se fosse um grande culto. E quando você está aí, o inconsciente coletivo, como diria Jung, é algo muito interessante. Porque quando você vai para lá, que você é convidado, que você ganha um convite, que você está naquele culto, tem as bases, as pessoas que são montadas para estar em locais estratégicos. É aquele que aplaude primeiro, e a risada, o choro e o aplauso é a mesma coisa para o cérebro, é o mesmo estímulo. Se você bateu palma, o outro vai querer bater palma, até para ser solidário com você. Então, as pessoas de base, as pessoas que estavam dentro do esquema, eles sentavam em locais estratégicos para bater palma e todo mundo bater palma. Então, às vezes, a palavra que era dita lá na frente, as pessoas não escutavam. Viam a imagem de um carro. Você vai ter um cruzeiro aí, os caras batiam palma, todo mundo batia palma, todo mundo, Então, aquilo virava uma catarse. E quando as pessoas saíram, uma boa parte, porque a intenção não é você pegar todo mundo, é você pegar 20% daquela população que está ali. Já é o bastante. Os 20% já é o bastante. Então, os grandes chefes, aqueles que estavam lá, eles promoviam nos grandes auditórios aqui de Feira de Santana. Então, como é que isso ia dar errado? Se eles têm um marketing maravilhoso, eles estão num hotel maravilhoso, o burro é que não entra. Então, aquele processo, você sai com dúvida. Eu vi muita gente perdendo carro. Muita gente perdendo carro. Muita gente perdendo a sua casa, perdendo a sua dignidade. Investir no e sendo
e sendo absolutamente chato com seus colegas, porque é o tempo todo. Se você não falar o tempo todo, você não ganha. Eu lembro da última pessoa que veio para mim, ela era uma professora doutora daqui. Hoje eu faço um mestrado em uma área que eu gosto muito, nessas minhas andanças, porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade, com psicologia, de sair daqui do país, ensinar em outro país, ensinei na Europa durante um tempo, e eu me tornei referência na minha área aqui. Então, essa professora doutora veio me perguntar. Ela disse assim: Alfredo, eu queria essa oportunidade que você teve para que eu pudesse fazer isso. Eu disse: olha, deixa eu te dar um conselho. Não vai. Não faz. Esse negócio não dá certo. Se você quiser isso como compra para você vender os produtos, você pode ganhar uma coisa extra, mas não vai. Não vai, que você vai quebrar a cara. Ela disse: rapaz, você está me dizendo isso? Eu disse: eu estou dizendo isso, que eu estou terminando meu trabalho de pesquisa. Eu não quero mais esse troço para mim. Se você quiser, eu dou o meu para você. Eu dei todos os perfumes que eu tinha. Todos os perfumes. Porque a pessoa que está na pirâmide, ele é obrigado, por mês, a comprar X produtos. É isso que eu sempre falo, porque se não comprar, ela perde o status, né, do negócio lá da empresa. Não ganha as comissões. Não, você não ganha nada, você fica bloqueado. Você fica bloqueado, entendeu? Eu tive uma pessoa que estava perto do topo, que na verdade ela era mãe de um dos líderes, e era muito engraçado, porque assim, ele casou e a esposa ficou no mesmo nível que ele, né? A esposa não tinha nada a ver com o troço, mas ela entrou no mesmo nível. Poxa, a esposa do cara acabou de entrar e já está no mesmo nível? Não. O casamento parece que faz com que ela fique no mesmo nível. Então, a mãe dela, à época, ela foi aposentada e pegou um dinheiro que estava guardado e ela comprou um açougue top de linha aqui no Brasil. E ela plotou o nome da empresa e fez um vídeo dizendo que foi a empresa que deu para ela. Mentira, não foi a empresa que deu para ela. Ela comprou com o dinheiro dela. Mas para ela ganhar mais adeptos, ela fez esse troço da plotagem. E engraçado que, antes de terminar de fechar tudo, ela me ligou: Alfredo, a gente teve uma perda muito grande com você saindo, você era um cara dinâmico, você não sei o quê. Eu nunca dei palestra para eles. Eles me chamavam para dar palestra. Não, eu não vou dar palestra, não. Eu quero ficar aqui só no meu lugarzinho mesmo. Eu não ia me queimar por conta disso. E aí ela dizia assim: você tem que voltar, a gente está numa promoção massa para você voltar. Eu disse: olha, muitíssimo obrigado, mas não pretendo voltar. Você é uma pessoa doce, maravilhosa, mas não quero voltar. Pode me deixar tranquilo, que eu não tenho interesse nenhum. Então eles tentaram ainda uma época envolver, principalmente aqueles que saíram, né? E envolver. Mas, infelizmente, para aqueles que estão assistindo, para os seus seguidores, para aqueles que prestam atenção naquilo que você está falando, é uma grande roubada. Qualquer multinível é uma grande roubada. Alguém vai sair ganhando. Alguém vai sair ganhando. Mas 98% vão sair perdendo. Porque o marketing multinível, ele é um produto de espertos. É um produto de uma pessoa que pensou em fazer algo não para o bem do outro. Essa coisa não estou promovendo, não está lhe promovendo. Ele está numa enganação. E, com certeza, chega um ponto que satura. Porque você está fazendo uma venda de um produto inócuo, um produto, muitas vezes, sem qualidade alguma. Ganhou prêmio tal. Cadê esse prêmio? É uma das coisas que eu perguntava. Eles mesmo que dão o prêmio para eles, né? Cadê o prêmio? O prêmio foi aonde? O melhor perfume do Brasil ganhou na França. Eu disse: aonde? Cadê? Mostra aí para mim. Cadê? Tem um vídeo de ele ganhando o prêmio em Paris? Não, você não está acreditando na gente. Eu disse: não, eu acredito em você, não queria um vídeo, até para mostrar para os clientes. Não tinha. Então, a premiação era eles mesmo que premiavam. Você vê todos os marketing multinível que tinham uma intencionalidade mais sérias, aspas, principalmente aqueles que trabalham com produto nutricional, esses prejudicaram seus clientes, aqueles que abriam suas lojinhas. Então, sabe,
desestimulados porque perdeu a graça. Perdeu a graça. Vão surgir outros. Vão surgir outros. Surgiu o negócio de diamante, surgiu o negócio de ouro, um diamante que você comprava e você não via o diamante, você comprava, o diamante vinha numa foto e você nutria a esperança de estar com aquele diamante na foto, o ouro também, que você nutria a esperança de estar com o ouro, mas o ouro não vinha para você. Então, várias coisas aconteceram. Infelizmente, uma grande mentira, uma grande decepção para aqueles que fizeram, principalmente aqueles que estavam na esperança de ser milionário. Quer ser milionário? Só tem um jeito: trabalho. Estuda, né? Só Trabalho tem e estuda. trabalho. Sucesso antes de trabalho você não vai encontrar em canto nenhum. É muito trabalho para você chegar no nível que vai demorar, sim, claro, um investimento de alguns anos nisso. Mas as pessoas querem agora. As pessoas querem a loteria. Meu sogro é milionário, só que ele trabalhou a vida inteira e ele sempre trabalhou e ele investiu, tipo, ele ganhava bem. Mas ao invés, os amigos deles compravam carrão, comprava joias para mulher. A minha sogra não, ela falava, não quero joia, não quero nada, eu quero só investir. E eles foram investindo. Eles têm mais de milhões de dólares investidos aqui, com o trabalho. Ele era funcionário de uma empresa. Nunca foi empreendedor, nunca mexeu com nada disso. E ele agora é milionário, tipo... Sim, sim. Ele investiu, ele soube investir. Aqui no Brasil agora, as pessoas estão começando a enxergar a Bolsa de Valores, apesar do que está acontecendo em nível econômico aqui, estão começando a enxergar a Bolsa de Valores, estão começando a entender esse investimento. Aí sim, você ganha dinheiro. Você sabendo investir, você sabendo fazer seus cálculos, ou o mínimo que você ganha, você investindo em Bolsa, você pode, mas você tem que saber, você tem que ter uma expertise para isso. Não adianta você mergulhar para investimento se você saber o que está fazendo. Tá? Tem pessoas mais conservadoras, mas é muito diferente de marketing multinível. É um investimento realmente, um investimento inteligente. Um investimento inteligente. Eu queria te perguntar, assim, mais assim, voltando para a sua visão de psicólogo mesmo, com relação ao narcisismo, assim, dos líderes. Se você viu algo assim, tipo, aquelas pessoas que eram tão consumidas consigo mesmas, assim, com aquela, sabe, ganância, que eu sigo um rapaz que é narcisista aqui, e ele é assumido, ele foi diagnosticado com síndrome de narcisismo, e ele fala assim, que ele não sente compaixão de ninguém, ele não sente pena, ele não consegue sentir pena, ele fala, eu faço tudo que é bom para mim, eu sou egoísta, e ele ensina você a reconhecer uma pessoa narcisista, que eu acho incrível. Ele te dá as dicas, né, de como não acreditar no narcisista, como ele manipula, como ele vai fazer sempre tudo para te humilhar e ele ficar em cima e tal. O que você tem para falar assim sobre os líderes com relação a isso? Que eu creio que narcisismo. Eu acho que os líderes passam um pouquinho da síndrome de Narciso. Eles são realmente psicopatas, eles têm traço de psicopata. O psicopata não tem sentimento daquele que está prejudicando, como esse que você está falando. Ele quer simplesmente aparecer. O gozo dele é aparecer como uma pessoa que deu certo. Não importa se ele está... A gente vê grandes nomes de igrejas aqui que são milionários, são trilhardários e estão como santos. O meu estudo que eu faço com homens violentos vai na base dessas pessoas também. Freud ele tem um construto chamado realidade psíquica, que é como você aprende a coisa, é como o seu cérebro, que é um computador, ele é codificado. Então, para o homem violento, eu fiz um projeto tem uns 2 anos, e eu fui premiado pela Globo, pelo Instituto Avon, pelo Instituto Marie Claire, sobre reeducação de homens violentos. E dos 160 homens que a gente fez uma entrevista, nenhum admitia que existia violência real, que aquilo dali não era violência. Para o narcisista e para o sociopata, psicopata, eles não sentem, porque o cérebro deles foi codificado de tal forma que aquilo para ele é natural. Que para você ser rico, você tem que ser assim. É naturalizado. Que alguém tem que perder. É igual aquela história do, me perdoe se eu for um pouco chulo, do cara que vai sair com a virgem. Qual o pensamento do cara que vai sair com a virgem? Que você vai chegar e vai dizer assim, não, peraí, eu vou dar oportunidade para ela encontrar alguém que ela se apaixonou, alguém que faça ela feliz. Não, ele vai pensar assim, poxa, se eu não tirar a virgindade dela, alguém vai tirar. É a mesma coisa. Está no mesmo nível da... Ele
pensa, pô, se ninguém fizer isso com aquela pessoa, se ninguém roubar aquela pessoa, ela vai ser roubada por outra. Então, se eu estou aqui, eu posso, eu faço. Então, vai muito mais próximo à sociopatia, vai muito mais próximo da psicopatia do que propriamente só o narcisismo. O gozo é enganar, não é nem estar aparecendo. O gozo é eu conseguir. Ele não se apercebe fazendo isso. Então, existe um gozo psicológico disso, existe uma coisa de aparecer. Ele tem ganhos secundários, sim, que é ter um bom carro, ter uma boa casa, sabe? Mas vai muito mais da conquista. A casa e o carro não satisfaz. Satisfaz enganar, satisfaz lesar, satisfaz dizer assim, poxa, eu fui esperto, eu consegui. Mas vão mandar nas pessoas, né? Ter o controle das pessoas, tipo, Ter o mandar as controle. pessoas o que vestir, como falar, como agir. Eu vejo isso muito. Eu até comentei em outro vídeo. Tem gente que vai no meu canal e fala assim: você não pode falar sobre multinível. Você tem que falar sobre os Estados Unidos. Tipo assim, eles estão tão acostumados a mandar nos outros e eles acham que pode mandar em todo mundo. Não, uma rede muito, muito interessante, porque, na verdade, essas pessoas não têm poder. Essas pessoas são carentes de poder. Eles conseguem convencer um núcleo, mas eles não conseguem convencer todo mundo. E é algo extremamente fragilizado. É algo que não perdura. São pessoas hipersensíveis para a perda. Essa perda lesiona algo que eles não acreditam. O psicopata não sente pena, mas ele sente a perda. Perder é terrível. Perder dá ódio. Eles têm que estar sempre ganhando. Então, a grande maioria que chega no alto nível de um marketing multinível, sem sombra de dúvidas, tem uma doença que é a psicopatia, que não tem cura, é algo crônico. Então, são pessoas assim, que têm manipulação. Olha os dados do psicopata. Eles são manipuladores, eles são envolventes, eles são sensuais, eles ganham através dessa sensualidade, desse jogo de poder. E nesse jogo de poder, eles gozam. Poxa, consegui. E não importa, como o rapaz me falou, não sei quem ganhou vendendo um perfume só. Então, quem era o bobo? Era aquele que não vendeu e não ganhou os 3 milhões vendendo um perfume só. E a fala era de gozo, sabe? Eu quero ser igual àquele cara. Quero ser igual ou melhor àquele cara. O engraçado é que tem uns 3 meses que ele me ligou. E ele disse assim, poxa, velho. Eu disse, olha, se você falar de marketing multinível comigo, a gente desliga o telefone agora. Você sabe qual foi a minha intencionalidade. Eu já te contei depois que acabou o meu núcleo de pesquisa. Então, você já sabe qual foi a minha intencionalidade. Eles não achavam fala que você entrou de verdade, é isso? Eles achavam Ele que achava que eu você entrei de de verdade. verdade. Ele achou que eu entrei de verdade. E foi algo assim. Para você ter ideia, a tensão foi tão grande no final que eu manifestei dores no corpo. Porque a tensão era muito grande, a pressão. Eles apostavam muito que eu estava no mesmo nível que eles, entendeu? Eles diziam assim, não, você... E eles sabem o tempo todo. E chegou uma hora que eu não nego, e se eu não nego, que você começa a pensar, repensar, e dizer assim, rapaz, será que esse negócio não dá certo mesmo? E aí depois você desperta. Peraí. Não entra nessa loucura, não. Não entra, baixa a bola, que você está ficando doido com isso. E realmente, é um poder de convencimento terrível, até que você começa a racionalizar a coisa. E é incrível, assim, ouvir você falar, tipo, você psicólogo, tem gente aqui nos Estados Unidos, tipo, PhDs, pessoas, assim, bem, vamos supor, assim, estudadas academicamente, assim, com bastante, que caem também. Eu acho que é essa questão do sonho aí, do convencimento, nem tanto o dinheiro, né, mas tá no topo, liderar, Porque, na né? verdade, nos Estados Unidos tem um símbolo do PhD, com pessoas que chegam no nível. Mas o PhD, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a minha irmã, ela é PhD ela está estudando Covid agora. Ela está num grupo de pesquisa, dos 30 grupos de pesquisa no Brasil que estuda Covid. Uau. Então, assim, só que assim, socialmente, ela não é uma pessoa que está no nível, sabe, social, tipo, rica ou milionária. Não, ela está na classe média, que é o que acontece com pesquisadores. Nos Estados Unidos, provavelmente, o nível deve estar assim, nessa média. Não chega a pessoa que tem a sua limusine, que tem criados em casa, não. Eles Então, estão na classe sabe, média, de média para alta, mas nem alta, exato, média normal. exato. Tá numa sociedade diferenciada, mas não compra um Lamborghini. Não é uma pessoa que vai comprar uma Ferrari, entende? Então, esse é o convencimento.
O convencimento é tirar você da sua normalidade para você dar um hábito, para você ir para Paris toda semana. Entende? Então, você vai poder ir para Paris toda semana. Era o grande... Quem nunca foi, quer ir, tem um desejo de ir, entende? Então, assim, eu fui para Cancún. E aí eu fui para Cancún. Tá. Eu trabalho, eu posso ir para Cancún. Agora, o meu trabalho me traz prazer. Sim. Eu não engano o outro no meu trabalho. Aí o PH dele, ele entra na vibe, tipo assim, poxa, eu não cheguei no nível que eu queria. Porque o grande lance é o sonho. O que é inserido na pessoa? Pensa aí, uma pessoa que está trabalhando com Covid agora, está trabalhando com morte, está trabalhando com impotência, está trabalhando com uma perspectiva que daqui a um ano vai ter um resultado sobre a sua pesquisa, porque tem várias etapas para isso. Então, você estava falando dos PhDs. Sim. Então, assim, na verdade, está falando sobre sonho. O que é que as pessoas vendem realmente? Às vezes, as pessoas não vendem dinheiro. O que tem que se entender, principalmente para aquele que está querendo entrar no MMN, não é o produto que ele está vendendo, ele está vendendo um sonho. Eu lembro de uma reunião antiga que eu fui em um desses produtos nutricionais, eu fui convidado, logo quando chegou aqui em Feira de Santana, isso tem o quê? Uns 20 anos. E estava eu e um grupo de amigos meus, e esse cara era um cara que eu gostava muito, era um amigo meu, dono de uma rede de escola de línguas aqui em Feira de Santana, e é um cara que eu gostava muito, meu amigo de infância. Ele, não, vai lá, Alfredo, a gente vai ter um jantar e tal, sempre está envolvido no jantar e tal. E aí, tá bom, bora, eu vou. E fui uma auditora fiscal, e o cara que estava à frente, uma amiga minha que era auditora fiscal, um médico amigo meu e tal, e ele começou a dizer, você pretende ganhar quanto? 5 mil, 10 mil, 15 mil por mês? Pense aí, se você está ganhando 5 mil, você pode chegar a ganhar 15, 20 mil por mês. E ele chegou na minha mesa e aí olhou para a minha amiga auditora fiscal. Aí ele olhou assim para ela, assim, bem dentro dos olhos, assim, você já imaginou você ganhando 15 mil reais? Quanto você ganha hoje? Ela olhou para ele e disse assim, eu ganho 20 mil reais. Aí ele ficou assim, ele se perdeu. Eu caí na gargalhada. Porque ele vende é sonho. Na verdade, a gente vai por curiosidade, vai para tal. Mas o que o cara quer vender, o marketing multinível, é sonho. Sonho fácil. Eles vendem facilidade. Você vai chegar a ser milionário em menos tempo. Oi? Que nunca vai se realizar, inatingível. Que nunca vai se realizar. Você vai chegar no nível. Um nível até que você vai, tipo, você de repente se esforçando muito, você vai fazer essa viagem que você poderia, com o seu trabalho, juntando teu dinheiro, ir para o seu cruzeiro e tal. Mas não, ali você está ganhando de graça. Poxa! E isso, não. Infelizmente, é só sonho. Mas o que eles trabalham é exatamente naquilo que te falta. Eles trabalham no pouco trabalho, muito dinheiro e o sonho. O sonho é a realização de glamour. E não é bem assim. Infelizmente, é uma grande mentira. Você falou assim que você tinha alguns clientes, né, como psicólogo, de pessoas que estavam sofrendo por causa do que passaram no multinível e tal. Assim, o que essas pessoas tinham? Elas estavam com depressão? O que era que... Depressão para essas pessoas se recuperarem? Que é muita gente que fica assim, né, naquele estado de depressão profunda quando sai disso. Como que eles podem sair disso? Olha, dentro disso era a expectativa disso. O que é que eles entendiam sobre isso? Então, eu trabalho com uma abordagem chamada humanista. Então, a gente trabalha com diálogo, tá? A cura é pelo diálogo mesmo. Então, eu chegava no nível do porquê eles entraram. Quais eram as expectativas dele? Porque eu digo assim, tem um cachorro, tem um gato, tem um cavalo, tem um lagarto, mas não tem expectativa. Que expectativa é adoecedora. Então, eles criaram expectativa sobre o produto. O meu trabalho junto com eles é recodificar o cérebro que foi codificado para aquilo. Então, eu tenho que recodificar esse cérebro dentro da fala dele. Então, eles vão me falar, poxa, mas Alfredo, eu pensei que ia chegar em tal lugar. Aí eu começo a destrinchar. Por que você não chegou? O que foi que te atrapalhou? Eles começam a falar qual foi a atrapalhação. Eu disse, se você acha que nesse caminho você chegaria em tal nível, não, eu tinha que ter tal coisa. Eu disse, então, a competência é sua ou a incompetência é sua?
Aí a pessoa para assim e fica, não, eu trabalhei muito. Então, sabe, é só você recodificar, você voltar a fita até o início para ver essa caminhada. O mais difícil é a pessoa falar que ela errou, que é o mais difícil. Eu errei, eu tive uma cobiça, eu invejei o outro, aquilo me incomodava, a inveja. Inveja, no latim, é entristecer além no bônus, entristecer pela alegria do outro. Então, você via que a pessoa está crescendo, aquilo me entristece. A cobiça, segundo alguns estudiosos, é o mais ponderável, porque a cobiça você não quer derrubar o outro, você quer ter o que o outro tem. Então, a gente faz esse destrinchar das palavras para que ele possa dissolver essa dor interna da incompetência. Você não foi incompetente. Isso que você entrou não ia chegar em canto nenhum. Como é que você ia chegar? Aí ele se convence, pronto, então, a culpa não foi minha. E aí ele começa, claro, evidentemente, se ele tiver uma depressão maior, ele vai usar medicação e vai usar terapia para isso. Transtorno de estresse pós-traumático, que é uma das bases também, depois que acontece isso em nível de marketing multinível, a gente começa a destrinchar e ele começa a sair disso. Porque o maior, eu acho que a maior dor é, poxa, eu mesmo me enganei. Porque se você for perguntar ao líder maior, eu não lhe fosse entrar nisso. Você entrou porque você quis. Você quis, isso que eles falam. Você Quem entrou porque colocou você uma arma quis. na sua cabeça para entrar? Exatamente. Ninguém chegou para você e disse assim, você foi incompetente. Se eu cheguei, por que você não chegou? Verdade. Engraçado Isso você falar do transtorno pós-traumático, não é esse mesmo transtorno do pessoal que vai para a guerra e volta, que aqui eu ouço Sim, falar. é o mesmo, é o mesmo. Então, o mesmo trauma que dá numa pessoa que foi para a guerra é o que o multinível causa na cabeça da pessoa, é isso? Em outra situação, mas sim, ele vai ter TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, exatamente porque ele apostou. Quando você vai para a guerra, você não vai para ganhar, você não vai para perder pessoas, né? Então, claro, evidentemente, em um nível ou outro, mas a pessoa está nesse sentimento de perda, que é o sentimento de como uma pessoa que sofre um acidente, uma pessoa que está numa trajetória errada, uma pessoa que entra num casamento e ela é violentada ou sofre algum tipo de violência psicológica, patrimonial e tal. Tem o transtorno de estresse pós-traumático depois disso. Não é só na guerra. Tem outros tipos e níveis de estresse pós-traumático. Mas, para quem entra em MMN, sai lesionado. Sai lesionado. Verdade. Vai. E assim, para terminar, que tá tão bom que se fosse por mim eu ficava falando 2 horas, mas eu sei que a gente tem que parar uma hora. Eu sei que você trabalha com a questão da comunicação e tal. Para uma pessoa que não tem dinheiro para ir a um psicólogo, e qual uma dica que você dá para ela sair dessa tristeza, dessa depressão, se recuperar, né, do trauma do multinível? E para uma pessoa que está pensando em entrar, eu sei que você já falou aí que não vale a pena e tudo, o que você tem para falar para finalizar? Você que vai entrar no marketing multinível, estude o que é esse marketing multinível. Comece a estudar quantas pessoas chegaram lá no topo. Comece a estudar e você vai ver a verdade. Tem algo bíblico que é fantástico. Conhecerias a verdade vos libertará. Vai conhecer a verdade. Quando você olhar e você vê que está aquele que a gente chama aqui no Brasil hoje, principalmente pela política, do gado. Aquele monte de gente. Gente, você já viu alguém milionário com um monte de milionário junto? Não, não acontece isso. É uma pessoa que se sobressai, é uma pessoa que vai chegar lá no topo. Então, assim, começa a pensar sobre aonde que isso vai chegar, começa a pesquisar a empresa, começa a pesquisar e você vai ver a verdade. Porque se eu disser isso para você, você está tão inserido no que eu vou ser milionário que você vai dizer assim, Alfredo está mentindo, a Raquel está mentindo. Não é assim. Eu consegui comprar o meu chevetinho e tal, por causa do marketing multinível. Mas você não vai conseguir a Lamborghini. Ponto. Tá? E para as pessoas que não têm dinheiro para pagar um psicólogo, eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui a gente tem os centros de atenção psicossocial. Então, tem locais onde a pessoa pode procurar aqui no Brasil para se tratar. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Alfredo M. Neto, com 2 T's. Vocês podem entrar em contato comigo que eu dou umas dicas de como você se livrar disso. Eu posso falar sobre isso. Pode deixar no link aí embaixo do seu Instagram? Pode. Vou deixar, então. Hashtag, bota @Alfredo M. Neto, com 2 T's.
E aí vocês pode me perguntar, eu tenho a maior boa vontade de falar com vocês sobre o que aconteceu e como sair disso. Claro, evidentemente que pessoa que está com depressão é um pouco mais grave, tem que realmente procurar psiquiatra para poder medicar. E outra coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui, porque tem muita gente que tem assim, poxa, mas eu vou tomar medicação, vou ficar viciado. Medicação não vicia, medicação trata. Isso é uma coisa antiga, tá? A medicação trata e depois você vai desmamando essa medicação e você fica sem medicação. Mas quando você deprime ou quando você entra em transtorno de ansiedade generalizada, o seu cérebro muda a sua química também. E só tem um jeito de voltar à química normal, que é com medicação e com terapia, para você entender esse caminho. Medicação sem terapia não adianta. Mas aqui no Brasil, você pode procurar um CAPS, qualquer coisa, entra em contato comigo lá pelo direct do Instagram e eu dou uma dica como você pode caminhar para poder sair dessa depressão. Não só com marketing multinível e outras coisas. Eu tenho a maior boa vontade de explicar. Eu faço vídeos todos os dias também sobre vários temas, para que as pessoas entendam lá pelo Instagram, sobre vários temas, para que as pessoas entendam alguma coisa. Tem muita gente sendo ajudada dessa forma. Sim. Tá bom, Alfredo, muito obrigada. Nossa, foi maravilhoso. Adorei falar com você, foi muito bom. Que bom. As pessoas vão aprender muito com esse vídeo. E muito obrigada mesmo pela boa vontade. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu vou deixar o link do Instagram dele ali para quem quiser entrar em contato. Boa noite, obrigada de novo. Beijos de luz. Tchau, tchau.